Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Percursos Pedagógicos, um programa que discute as boas práticas e as diretrizes da educação e do currículo santista. Hoje vamos abordar um tema fundamental no dia a dia das escolas, especialmente para os professores, que é a gestão de sala de aula. Você já parou para pensar o quanto uma sala de aula bem organizada, com regras claras e ambiente respeitoso, pode fazer a diferença no aprendizado? Pois é. Para isso, a boa gestão é essencial. Para conversar sobre o assunto, recebemos aqui em nosso estúdio Cristina Van Opstal. Com mais de 25 anos de experiência em sala de aula, é licenciada em letras, pós-graduada em gestão escolar e psicopedagogia e mestra em linguística e semiótica pela Universidade de São Paulo. Cristina é chefe da seção de formação continuada da Secretaria de Educação de Santos. Também aqui conosco está Adriane Almeida Pintos, bióloga e professora de ciências na Rede Municipal de Santos. Ela também desenvolve um trabalho para o público jovem voltado ao controle das emoções e à percepção do ambiente escolar. Contaremos ainda com a contribuição de Leandro Holanda em depoimento gravado. Ele é doutorando em educação na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, mestre em metodologia de pesquisa social pela mesma universidade, mestre em ciências pela USP e especialista em tecnologias educacionais pela PUC São Paulo. Leandro atua como professor assistente na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço a oportunidade de conversar aqui sobre educação. Também agradeço. Bom, vou começar a conversa perguntando a vocês o que é gestão de sala de aula e qual que é a importância dela para o bom andamento das atividades escolares. Quando a gente pensa numa gestão da sala de aula, na sala de aula em si, ele é praticamente um organismo vivo, porque a gente não pensa só no espaço físico, a gente pensa nas pessoas que habitam aquele espaço durante o período de aula. E são pessoas, né, desde o professor, os alunos, todos os outros profissionais que porventura estejam naquele espaço também, num trabalho de colaboração com o professor. Então a gente tem aí algumas variáveis envolvidas nisso. Primeiro, o fato de que é um espaço de relações. Então a gente tem a questão da relação. Outro, o espaço físico mesmo. Será que ele foi preparado de uma forma adequada para receber os alunos, para permitir interação entre os alunos, para permitir um dinamismo de aula? E também o tempo. Quando a gente fala de gestão da sala de aula, tem um tempo. Né? Se a gente for pensar, então, numa sala de anos finais, de sexto a nono, ou mesmo ensino médio, você tem aulas cronometradas, né? 45 minutos, 50 minutos, uma aula dupla. Então, a gestão do tempo também é importante. E o professor, que aí, no caso, é a figura central, no planejamento dessa gestão de sala de aula, ele é central do ponto de vista que ele que organiza intencionalmente primeiro, né? Essa organização desse espaço. Ele precisa prever isso quando ele vai preparar, quando ele vai propor uma aula para os alunos dele. Ele precisa pensar como esse espaço vai estar organizado, se são crianças pequenas, se vai ter espaço para elas se locomoverem, se são adolescentes que têm, né, mais espaço, mais dinamismo de corpo, e também quanto de tempo da sala de aula vai ser usado para cada atividade. Há um momento de escuta em que os alunos vão ter que estar prestando atenção sim no que está sendo falado pelo professor ou por alguém que ali esteja conduzindo aquela conversa. Haverá um momento em que eles vão ter que se movimentar, que eles vão ter que entrar em ação realmente, e haverá um momento que eles vão fazer atividades ou individualmente, ou com as suas duplas, com grupos. Então, a gestão vai englobar todos esses aspectos, o aspecto físico da sala mesmo, um aspecto de tempo, da distribuição organizada do tempo, e um aspecto muito importante que é o aspecto relacional. Então, eu pego um gancho do que a Cris falou com relação à questão das relações humanas, né? Eu mesma, enquanto professora, eu fui aprender isso na sala de aula, porque a gente não aprende na faculdade, essa questão de gestão, né? Mas eu fui buscar essa questão da clareza mental. Como essa clareza mental? Através da busca do autoconhecimento, né? Com algumas técnicas que eu fui buscar para mim, né? Para estar gerenciando a sala com mais calma e tranquilidade. E passando uma amorosidade, não com autoritarismo, mas com autoridade, passando essa calma para as crianças, para os jovens, eu vou estar passando também essa questão da gestão, a importância, né? Então, eu utilizo algumas técnicas com eles, junto com o conteúdo, com a grade curricular, para que tudo isso aconteça na sala de aula, para que eles possam entender a importância do tempo, né? E essa questão das percepções, da calma, da amorosidade, através de técnicas que são utilizadas com eles no dia a dia, né? Então, isso
acaba fluindo de uma maneira mais agradável e o conteúdo eu ando percebendo que eles conseguem, através dessas técnicas, ter mais foco para absorver. Vamos ouvir agora a opinião do gestor educacional Leandro Holanda sobre os saberes fundamentais para gerir bem uma sala de aula e as armadilhas mais comuns no percurso de aprendizagem docente. Vamos lá? Vamos lá. Uma aula bem planejada, onde eu sei o que vai acontecer em cada um dos momentos e o que eu quero que os alunos aprendam, né, que tem uma intencionalidade pedagógica muito clara, ela ajuda muito numa gestão de sala de aula. Acredito que também conhecer seus estudantes, entender como é que eu posso formar grupos de trabalho, vai fazer muito sentido para aquilo que vai ser proposto durante as aulas, e ajuda a gente também a não cair na armadilha, né, de que uma aula que tem uma boa gestão é a aula que os alunos estão em silêncio. Então, hoje a gente fala muito sobre metodologias inovadoras, processos para engajar os estudantes na aprendizagem, e isso tem a ver com colocá-los para trabalhar juntos, né? Então, às vezes a aula tem um ruído, até brincava muito com outros professores, a gente tem um ruído pedagógico de alguma coisa que está acontecendo, não quer dizer que a gestão não é eficiente, mas quer dizer que estão acontecendo trocas entre os estudantes. Afinal, eu só vou ter uma boa gestão se tem aprendizagem acontecendo. Vocês têm algo a comentar sobre a fala de Leandro? Eu achei um ponto muito interessante quando ele fala da questão do silêncio. Porque na sala de aula a gente tem alunos, uma quantidade, às vezes grande, né? Dependendo da escola, 40, 30, onde eles vêm muito agitados, né? Eles chegam agitados, então eles não sabem, eles não têm o limite, o momento de silenciar, de falar. Então, assim, no gerenciamento de sala de aula, eu trabalho essa questão do silêncio e venho conversando com eles sobre a importância desse silêncio no momento que eu estou explicando. E eu abro um outro momento, que é o momento da fala. Mas esse momento da fala não é todo mundo falando junto e querendo saber e perguntar. É um momento que cada um levanta a mão, faz a sua pergunta, os outros precisam escutar. Então, é um gerenciamento entre silêncio e o compartilhar da aula e do conteúdo. Então, eu acho isso muito importante na sala de aula, né? Ter esses dois viés. E dando sequência à fala de Adriane, uma questão importante é como as dimensões da gestão da sala de aula se relacionam para que o professor ele construa um ambiente favorável à aprendizagem dos estudantes. Vamos agora ouvir o que Leandro Holanda compartilhou conosco sobre este assunto. Mas uma das dimensões é pensar o espaço. Então, como é que eu vou trabalhar com os estudantes durante o tempo que eu tenho, se é uma aula, 2 aulas, e como é que eu vou organizar esse espaço? E o espaço ele diz muito sobre a pedagogia que está sendo trabalhada ali, né? Se os alunos vão trabalhar juntos, se eles vão trabalhar individualmente, se eu vou ter mudanças ao longo da aula e como é que eu vou organizar isso com os estudantes em relação ao espaço, também é um ponto importante. O segundo ponto, para mim, tem a ver com os momentos, né? Os momentos para estimular a aprendizagem, desde o momento de chegar na sala de aula, de receber ou ser recebido, dependendo da dinâmica que você tem na sua escola, de ter um primeiro contato com os estudantes, de conseguir trazer, conectá-los com aquele conteúdo, até as divisões das atividades mesmo que estão ali sendo propostas para aquele tempo todo da aula, né? Uma aula de 45 minutos apenas com exposição, ela é muito difícil para um estudante que tem uma atenção reduzida, né? A gente, lógico, tem que ter um movimento de apoiá-los a ter atenção focada durante as atividades, mas também mudar um pouco as estratégias de tempos em tempos podem ajudar. A terceira dimensão que me vem em mente é muito a dimensão dos recursos, né? Então, quais são os recursos que eu vou trazer para aquela aula? Então, se eu estou trabalhando com ciências, eu posso trazer recursos físicos que vão me ajudar numa experimentação. Se eu estou trabalhando com linguagens, recursos de acesso, de consulta, informação, ou mesmo recursos que possam ajudar na produção também. E isso, inclusive, pode apoiar na avaliação, né? Que é uma dimensão fundamental, porque se eu estou fazendo uma boa gestão de sala de aula, os meus alunos estão aprendendo. E para eu poder entender se está acontecendo ou não, eu tenho que ter evidências do processo de aprendizagem. E que aspectos da fala de Leandro chamou a atenção de vocês?
Ele trouxe 2 aspectos que a gente não havia mencionado ainda. Um é o uso de recursos na sala de aula, né? E o outro é a questão da avaliação. Então, sobre os recursos, também tem a ver com planejamento. O professor tem que planejar antecipadamente o que recurso ele vai usar. Ele vai usar uma tecnologia, ele vai usar uma tela interativa, ele vai trazer tablets, ele vai usar livros de pesquisa, livros para leitura. Então, ele tem que prever isso no planejamento e trazer esse material, ficar disponível para os alunos. Esses materiais, explicando para os alunos, de novo a ideia do contrato pedagógico, contrato didático, explicando para os alunos por que aquele material está ali. Quando a gente traz aqueles materiais para a sala de aula, quando o professor traz esse material, é importante que os alunos entendam qual é a função daquele material. Até pode ser um material apenas para pesquisa, para deleite de uma leitura, mas ele tem uma intenção, como a gente já conversou, isso tem que estar previsto no contrato. A intencionalidade. Isso, a intencionalidade que o Leandro trouxe bastante isso também. E esse uso desses recursos, ele vai prever uma movimentação da sala de aula diferente. Então, até o mobiliário da sala, às vezes, a gente tem que ser bem honesto, né? A escola não tem um mobiliário tão legal assim, as cadeiras são pesadas, as carteiras são pesadas, mas com isso também, para isso também, você pode contar com a ajuda dos alunos. Dependendo da idade deles, eles podem ajudar a movimentar o mobiliário. E aí, um momento que você ensina uma atitude de, olha, a gente pode movimentar sem fazer barulho. Ah, mas é pesado. Pega em 2. Quer dizer, 2 colegas, você ensina a colaboração, né? O trabalho em equipe, 2 pessoas carregando. E você faz tudo isso e eles adoram, né? Principalmente se forem as crianças, elas adoram ajudar. Então, elas vão se sentir importantes por estarem fazendo isso. Então, o uso de recursos variados, ele também possibilita uma gestão de sala de aula mais dinâmica e esses cortes aí de atenção. Você não ficar, como ele comentou, 45 minutos numa aula expositiva, nem nós mais hoje estamos aguentando. Então, os alunos também não. Você tem uma forma de trazer dinamismo, sempre com a intencionalidade. E sobre a avaliação, sobre a gente não perder essa reflexão importante, partindo do pressuposto que avaliar também é observar, né, o que os alunos estão fazendo, quando você tem uma gestão de sala de aula dos tempos que você vai usar, dos espaços que você vai usar, dos recursos e das relações que você espera que os alunos desenvolvam, estabeleçam entre si, você já está avaliando. Você já está observando. E isso pode e deve ser falado para os alunos. Pessoal, a gente vai fazer um trabalho em equipe agora. Então, assim, não só o produto final do que vocês vão fazer a gente vai estar avaliando, mas eu vou estar avaliando também como que está a relação de vocês. Quem ajudou, quem fez o quê, se alguém ficou, às vezes, atrapalhando em vez de ajudar, e o atrapalhar pode ser não fazer nada, né? Então, isso também vai estar sendo avaliado. A avaliação passa pela gestão também. E também uma autoavaliação. A gente tem que sempre olhar para falar, puxa, será que essa aula saiu como eu esperava? Saiu melhor do que eu esperava? O que eu posso fazer de uma forma diferente numa próxima vez para que a gente atinja cada vez mais plenamente os objetivos de aprendizagem, para que os alunos aprendam, né? Os tempos mudam e a gestão de sala de aula precisa acompanhar as formas de pensar o espaço e as necessidades dos estudantes. Leandro Holanda fala agora sobre os impactos das tecnologias digitais na gestão de sala de aula. Vamos assistir? A integração da tecnologia depende do papel dos professores, né? Então, são os professores que conhecem seus estudantes, que conhecem o conteúdo e que vão entender quais são os melhores recursos que podem ser utilizados. A gente pode usar recursos para entender o que os alunos estão produzindo. E aí, enquanto eles estão trabalhando em equipes, eu posso acompanhando essa produção, por exemplo, em recursos como o Google Docs ou um documento online que ele possa compartilhar com você e com o grupo. Recursos para que eles criem portfólios durante o trabalho em equipe também podem ser muito úteis. Ou mesmo recursos que você, como professor, pode usar para criar rubricas, para deixar claro o que vai ser feito naquela aula. A rubrica é um excelente instrumento de avaliação e a tecnologia acaba ajudando a gente a criar esses processos, mas principalmente pensar nos recursos que os estudantes possam utilizar. Ainda nessa discussão de tecnologia, existem outros recursos que vão te ajudar a mapear aprendizagens, como plataformas adaptativas, sites onde os estudantes podem realizar algumas atividades, isso vai gerar um reporte para você. Assim você consegue entender os estudantes que estão avançando mais nas aprendizagens, aqueles que têm mais dificuldade e pensar como fazer essa intervenção ao longo das aulas. Adriane, quais são os maiores desafios hoje na gestão de um grupo de estudantes em sala de aula? Como superar esses desafios? O que acontece? O aluno fica muito na tecnologia. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, porque a gente pergunta, que hora você foi dormir? Fui dormir 3 horas, 4 horas, porque a mãe deixa ficar. O que acontece? Está cansado,
O cérebro está processando as imagens de forma muito rápida. Então, o que acontece? Na hora que ele precisa ler um texto mais elaborado para interpretar, para responder uma questão, ele não consegue. Primeira coisa que ele me fala, quando eu vou dar o conteúdo ali, que eu vou dar um exercício, posso ir no banheiro? Porque ele fica agitado com aquela situação. Isso é notório. Por isso que eu bato na tecla que o aluno, logo quando ele chega, há necessidade desse desacelerar de pensamentos, de ansiedade, essa questão da violência, né? Então, você vai ali trabalhando com o aluno, respira, vamos entrar no conteúdo agora. Então, você vai fazendo um pacotão, vamos dizer assim, né? Para que ele possa entrar, que você possa trazê-lo para o conteúdo, para a grade curricular, né? Então, o desafio está aí, a questão mental, o aceleramento mental e o que ele vive em casa, a estrutura que ele tem em casa, né? De pai, de mãe, essa questão da violência. Então, esse é o nosso grande desafio e eu ainda comunico a importância do professor buscar esse autoconhecimento, porque quando a gente busca essa questão da mente, das doenças mentais, desse aceleramento que está a sociedade, você vai buscar primeiro para você. Você vai buscar primeiro as técnicas que você pode utilizar para poder utilizar na sala de aula junto com esse conteúdo. Cristina, que práticas da sua atuação como coordenadora pedagógica, elas contribuem para melhorar a gestão da sala de aula pelos professores? Vamos lá. Aproveitando até um gancho da fala do Leandro, quando ele fala do instrumento de avaliação, que são as rubricas, que são apontamentos para os alunos entenderem como eles vão ser avaliados, os coordenadores pedagógicos, as equipes gestoras, elas também têm uma potente ferramenta, uma estratégia, que é uma pauta de observação de sala de aula, que é quando a gente, como coordenadora, até porque esse é nosso papel, né, a gente está em sala de aula junto com o professor, observando a aula daquele professor, não só a parte de como ele está ali, né, partilhando o conteúdo, mas como ele está se relacionando, como as crianças se relacionam, como os alunos se relacionam. Só que esse entrar na sala de aula e estar lá pode parecer uma atitude arbitrária ou até de supervisão, de controle. E ela, como você administra isso, como você propõe isso para os professores, é que faz a diferença. Porque, da mesma maneira que a rubrica de avaliação ela é discutida com os alunos, a pauta de observação também é discutida com os professores. Então, previamente, a gente, numa reunião de aperfeiçoamento das RAPs, que a gente comentou que ocorrem semanalmente, a gente apresenta essa pauta de observação para os professores, fala, olha, então não estranhe, eu vou entrar numa aula sua, eu vou observar, eu vou estar observando esses aspectos aqui para você entender. E depois que eu sair de lá, em nenhum momento na aula eu vou fazer alguma intervenção ou nada de, né, não vou intrometer ali. Às vezes até vou participar se eles me convidarem, como já aconteceu, né, Adri? Mas depois, num outro momento, eu tenho que dar um retorno para esse professor, uma devolutiva dessa pauta de observação. E aí, nessa pauta de observação, um dos aspectos que a gente observa, inclusive, é a gestão de sala de aula. Como é que você dividiu o tempo? Será que você não ficou muito tempo numa atividade que, de repente, não precisaria ficar? Ou na explicação dela e pouco tempo para a execução da atividade? Como é que é a tua relação com os alunos? Os alunos ficaram muito dispersos, você conseguiu focar. E essa devolutiva para ele é num olhar de um parceiro que estava ali naquele momento de observação. É muito mais fácil para mim, eu estou numa posição mais confortável, estou só observando. E essa posição depois me permite que eu partilhe com o professor e fale, que tal? E se você fizesse assim, o que você acha? Porque essa pauta também foi construída com ele. Então, esse é um instrumento muito potente que a gente tem em mãos, mas ele precisa ser para isso, precisa ser construída uma relação também de colaboração, de respeito. Ele entender que eu estou ali para ajudar e não apenas para controlar. Confiança também. Confiança, é uma relação de confiança, sim. A gente não precisa ser amigo, não é isso, mas a gente precisa ter uma relação de confiança. Eu tô ali para auxiliar realmente. E os alunos também entendem isso. Falam, por que a Cris, dependendo da idade, por que ela tá aqui? Não, a gente tá observando. E às vezes eu até falo, os professores até falam, não, ela tá aqui porque a gente também conversa depois sobre a nossa aula. A gente também tá aprendendo. Isso é muito interessante, os alunos entenderem que os professores também estudam, também aprendem, também estão sempre aprendendo. Então, isso é um instrumento bem rico pra gente trazer aí pra rotina da sala de aula, da escola, né? Transparência. Isso. E no programa de hoje, percebemos que o impacto da boa gestão de sala de aula no aprendizado é enorme. Quando há uma boa gestão, os estudantes se sentem mais seguros, motivados e respeitados. Isso melhora o desempenho, a participação e também a relação entre eles, impactando positivamente toda a comunidade escolar. Agradeço a presença aqui em nosso estúdio de Cristina Van Opstal,
chefe da seção de formação da Seduc Santos, e da bióloga e professora de ciências, Adriane Almeida Pintos, bem como a contribuição do educador Leandro Holanda. Muito obrigada por compartilharem seus conhecimentos e experiências conosco. Eu que agradeço. E até o próximo Percursos Pedagógicos.